Amigos, amigas, essa é a Rádio 104,9 Cultura FM. Esse é o programa Uberaba Espírita. Eu sou Adenício Felizardo de Almeida, sou trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Uberaba. Com a graça de Deus, estou aqui representando a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, para conversarmos fraternalmente sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, inicialmente, vamos fazer uma prece para nós nos harmonizarmos e sintonizarmos com a espiritualidade. Então, nesse instante, rogamos ao Senhor Jesus, aos Espíritos benfeitores, que dirigem as atividades dessa instituição e de todas as instituições espíritas de Uberaba, aos Espíritos benfeitores que cuidam da nossa querida Uberaba, que nós possamos, nesse instante, conseguirmos estabelecer uma boa sintonia com Jesus e com a espiritualidade e que as nossas singelas palavras possam tocar o coração de todos aqueles que as ouvirem, levando paz e harmonia a todos. E assim, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, da nossa Mãe Maria Santíssima, e dos amigos, queridos e fraternos do plano espiritual, que se dignam sempre a vir nos assistir com muito carinho, com muito respeito e amor, pedimos permissão para iniciarmos esses nossos singelos estudos do Evangelho. Bom, meus irmãos, nós escolhemos para o nosso diálogo fraterno um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A leitura que está no item 8 fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, a leitura do Evangelho começa dizendo assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para servir-lhes de prova. Nós, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou, principalmente nos 2000 anos após o Cristo, que a humanidade avançou muito após Jesus, né? Muitas áreas da ciência reconhecem o quão o cristianismo é um divisor de águas na história da humanidade, quanto à pacificação dos conflitos existentes entre a humanidade, principalmente nas relações de família. Nesses 2000 anos, apesar de todo esse progresso que nós temos conseguido em todas as áreas da ciência, não é? Na materialidade do planeta, nós ainda enfrentamos muitas dificuldades no que se refere ao relacionamento das pessoas, não é? Não é raro nós vermos entre famílias das mais bem estruturadas em todos os sentidos, né? De intelectualidade, de recursos materiais, grandes conflitos de convivência, né?
verdadeiros flagelos, né, que se estabelecem dentro dessas famílias. E sem a ideia que a doutrina espírita nos traz, sem o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, o entendimento do porquê isso acontece fica muito difícil, né? Por que dentro de famílias, às vezes, tão bem estruturadas, existem desarmonia de convivência, né? Porque dentre famílias, na sua maioria, constituída por pessoas que conseguem se relacionar de forma harmoniosa, existem, às vezes, um daqueles familiares que destoa de todos os outros, né, e que não consegue entrar na boa sintonia daquela família. Então, essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, explica isso para a gente. Então, já nesse início aqui da leitura, já vem falando isso, né? Agora, o que acontece? Conforme a própria espiritualidade explica para Kardec, né, os verdadeiros laços de família não são os do sangue, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que une os espíritos durante e após a encarnação, de onde segue, né, que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se fosse pelo sangue. Então, não é raro, né, a gente, às vezes, conseguir relacionar com um amigo, né, ou com um familiar mais distante do que com aqueles familiares mais próximos. Aquelas pessoas que a gente encontra, né, durante a nossa caminhada pela vida e que rapidamente a gente consegue, né, se entender com elas, existe ali uma conexão muito grande, uma harmonia entre o que nós e ela pensamos, né? Então, são esses casos aqui dos parentes espirituais que nós estamos reencontrando, né? Mas também pode acontecer, né, que dois irmãos consanguíneos, né, podem se repelir, como a gente já tinha dito, né? E a gente vê isso todos os dias, né? Irmãos consanguíneos se considerarem verdadeiros inimigos, não ter a menor condição de conviver minimamente, não é? A presença de um para o outro é extremamente desagradável. Então, é o reencontro de almas, não é? Que trazem débitos de outras existências, né, onde um muito prejudicou o outro. A doutrina espírita explica para nós que esse reencontro de almas é necessário para que justamente essas almas possam, não é, ressarcir um ao outro os débitos contraídos em épocas passadas. A oportunidade da reencarnação sendo ali a segunda chance, não é? Que aquelas almas necessitam, aqueles espíritos necessitam, para que eles possam, através da convivência, se redimir, possam refazer aquilo que foi mal feito, um para com o outro, fazer aquilo que deixou de ser feito. Não é, meus irmãos? Então, o que acontece? Para muitos de nós, a encarnação ainda é uma espécie de viagem de sofrimento, uma espécie de missão ingrata. Quando a espiritualidade vem colocando para nós que a encarnação é a maior prova do amor de Deus por nós.
Lázaro, numa leitura muito bonita que tem aqui no Evangelho segundo o Espírito, que fala sobre a lei de amor, ele fala assim que a segunda palavra do alfabeto divino é justamente a reencarnação, porque é a maior prova do amor de Deus por nós. A reencarnação é a prova que Deus dá para nós, que Ele não quer nos punir pelo mal que nós fizemos, mas também Ele não pode, gratuitamente nos absorver pelos erros que nós cometemos. Então, é através da reencarnação que nós temos a oportunidade de reparar tudo isso que nós fizemos de errado no passado. É através da reencarnação que nós encontramos, com aqueles espíritos que nós temos necessidade de conviver. Então, é por isso que nós temos que nos esforçar para que a convivência, principalmente nos nossos mais estreitos círculos de relacionamento com os parentes, com os familiares, ela seja harmoniosa, porque é justamente ali que está a nossa maior necessidade. Muitas das vezes ali é que está a nossa verdadeira missão nessa vida, para que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Então, são essas as singelas considerações que nós queríamos fazer sobre esse tema do Evangelho, agradecendo a todos pela atenção e a Jesus pela oportunidade.